problema? Por isso que eu perguntei, quem é dono do déficit? O dono do déficit é a classe dominante. Como é que se produz esse déficit? Como é que se executa esse déficit? Para onde é dirigido esse déficit? E como é que vamos resolver? Resolver quer dizer conviver com o déficit. O pessoal não estuda nem sequer Keynes. Se estudasse Keynes, o Minsky, os keynesianos em geral, mais ilustrados, saberia que esse déficit está exclusivamente a serviço da classe dominante. O Bolsonaro turbinou o déficit como uma arma da privatização que está aí na esquina. O discurso de Bolsonaro, logo depois das eleições, será teremos que enfrentar essa crise, teremos que combater o déficit. O déficit que foi usado para quê? Para turbinar os bancos no 1 trilhão e 200 bilhões? Não, ele vai dizer porque nós atendemos o povo. E o povo vai dizer, bom, nós recebemos isso, agora tem que pagar. E tem que pagar com o quê? Você usou uma expressão que é título de um livro extraordinário que eu mandei pedir, não li, mas vou ler, que é de Raul Pompeia, que chama As Joias da Coroa. Esse Raul Pompeia, que é um autor esquecido, escreveu 14 de Julho na Roça, é uma extraordinária figura, mas como ele não é bom moço como Machado de Assis, ele não é lembrado. E o que eles vão fazer, Romo? Em seguida, Paulo Guedes está clara a operação, ele vai colocar a administração capitalista do déficit através, uma das peças, serão 2 mecanismos essenciais. Primeiro, novos empréstimos internacionais. E segundo, as privatizações, as joias da coroa. E vão queimar Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, vão fazer um aperto sobre o setor público. Isso, salários reforma administrativa, pois é. A reforma, e vão dizer, sabe o quê? E vão colocar dizendo o seguinte, o professor Nildo Rix fica aí falando em tudo quanto é coisa, mas ele tem um salário substancialmente 14 vezes superior ao salário médio no Brasil, que é R$1.000. Então, o que vão fazer? Vão dizer, temos que fazer um ajuste. Passa o professor Nildo Rix para ganhar R$5.000, que já está bom para ele, é 5 vezes superior ao que se paga no setor privado, e Santas Páscoas. Isso, aí vai parar, aí sabe o que vai acontecer, Nildo? O seu partido, o PCdoB e o PT, né, os deputados destacados aí da juristocracia intrapartidária, vão entrar com um mandado de segurança redentor do STF. Não se preocupe, caro funcionário público, porque a Constituição consagra irredutibilidade de vencimentos, né, estabilidade do servidor público e tal, nós vamos resolver. Aí o Luiz Roberto Barroso vai chegar e vai falar o seguinte, olha, não existe direito adquirido a regime jurídico. Então, fazendo uma contribuição excepcional do funcionalismo público em nome da solvência do Estado, não tem problema nenhum, Nildo. O caráter, veja, qual é o caráter? A pandemia, as pessoas têm que entender como é que é a administração capitalista e rentística da crise. Eles alteraram o regime do Banco Central com a PEC 10. A PEC 10 e o caráter emergencial de crise da pandemia. Rômulo, como identificar que a pandemia acabou no Brasil? Quando nós, porventura, tenhamos, sei lá, 300 mortos, 200, 50 ao dia, eles vão manter o regime, porque eles dizem, olha, a pandemia segue aí se não tiver uma vacina. Então, o caráter emergencial da PEC se mantém. O Banco Central, nesse novo regime, que permite operar no mercado secundário, etc., centralizando e concentrando o capital, passando recursos líquidos para os rentistas através dessas operações, como foi a venda da carteira de crédito do Banco do Brasil em 3,5 bilhões, por alguns milhõezinhos, que vai ser ressarcido com o Banco Central operando nesse mercado secundário, eles vão utilizar esse caráter emergencial da crise, que você diz bem, amparado pelo Supremo Tribunal Federal e tudo mais, todos juntos, eles vão operar isso para continuar o assalto ao Estado. Então, a administração capitalista da crise ela tem 3 pilares. O assalto permanente ao Estado, as privatizações e os empréstimos internacionais. Não mudou absolutamente nada. Mudou a feição, mudou a forma, mudou as condições em que se está discutindo isso. Mas a linha estratégica é essa, será essa,
E depois das eleições, você veja que como as eleições não deveriam adquirir um caráter municipal, como as eleições deveriam se constituir agora como uma tribuna de denúncia do que virá, uma tribuna de educação política do povo, em que poderíamos até sacrificar a possibilidade de alguns mandatos para ter o quê? Para ter credibilidade futura, criar uma referência crítica no Brasil. As amplas massas, ou a possibilidade desse conservadorismo de massas que está emergindo entre nós, no meio desse lusco-fusco, de maneira imprecisa, sem um partido político, diluído no jogo das classes sociais, com os artifícios que Bolsonaro usa para capturar a atenção pública, enquanto oculta as questões essenciais, com apoio midiático completo no Brasil, com a falta de uma liderança política que indique os perigos que se abatem sobre o nosso povo, a ampliação da miséria, do desemprego, da exploração, da violência, da morte, essa celebração das classes dominantes, que no momento de crise aumentam a sua capacidade de assaltar o Estado, concentram mais poder e dinheiro sobre as mãos de poucos, enquanto cria esse abismo social. Tudo isso deveria ser o motivo da denúncia, da reflexão crítica, Rômulo. Aproveitar as eleições para elaborar um discurso crítico para as amplas massas que estão órfãos de referência crítica. E o que eu temo, e o Expressionauta vai poder aquilatar aqui em que medida isso está ocorrendo, é uma municipalização bem afeito aos interesses da classe dominante e ao cretinismo parlamentar, que é uma devoção do liberalismo de esquerda. Então, complementada com a originalidade brasileira pelo cretinismo judiciário. Claro, essa ideia de que, em última instância, você veja como é perversa a coisa. A questão aqui é que as forças de direita não perdem uma oportunidade para espetar o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, os poderes midiáticos. Não perdem uma oportunidade. E o liberalismo de esquerda, o que ele faz, Rômulo, é incrível, é buscar recorrer à corte, que é uma forma de legitimação da corte aos olhos do povo. O povo tem uma desconfiança crônica, e eu diria saudável, do Supremo Tribunal Federal. Tem uma desconfiança crônica, e eu sublinho, saudável, do Congresso Nacional. Tem uma desconfiança crônica da imprensa, que a imprensa está aqui para manufaturar a opinião pública em favor do capitalismo dependente e rentístico, dessas formas fictícias de valorização do capital que tomaram conta do desenvolvimento capitalista na América Latina, em particular no Brasil. E o liberalismo de esquerda não pode corroborar isso. Se hoje isso não tem popularidade, não tem problema. A esquerda precisa, Rômulo, suportar 3 dias de solidão. 3 dias de solidão. A única coisa que eu peço é lucidez, que tenha 3 dias de solidão, que possa suportar 3 dias de solidão. Não será um inverno siberiano. Ninguém será mandado para a Sibéria. Todos estarão aqui nos trópicos, observando como é a coisa. Agora, se nós vamos dar o nosso reino, entregar à pátria, a possibilidade de uma revolução generosa aqui, em nome de um mandato de vereador, em nome de uma prefeitura, em nome de um deputado federal, efetivamente, esse liberalismo de esquerda não está à altura das circunstâncias, não tem um diagnóstico da crise e não sabe o que propor. E vai ser... Você veja, Rômulo, hoje está todo mundo espantado ontem porque o Bolsonaro disse que tinha vontade de dar uma porrada num jornalista da Globo. Veja, eu acho que essa não é uma conduta digna de um presidente da República, mas eu acho que é uma conduta normal em se tratando de Bolsonaro. Um sujeito que defende a tortura, para um sujeito que defende a tortura e defende brilhante Ustra, o que significa dar uma porrada num jornalista? Muito pouco para essa conduta política. Quase nada. Entre defender a tortura e a morte na tortura, quer dizer,
essa brutalidade que faz Bolsonaro para bater num jornalista é quase nada. A diferença entre um e outro é minúscula. Agora, não é isso que está em jogo no Brasil. Que a Globo coloque isso em primeiro lugar, trate no Jornal Nacional, tudo bem. Que os deputados de esquerda coloquem isso no seu Instagram, no Facebook, o editorial do William Bonner atacando o presidente da República, esse protofascista, por essas coisas, é um rebaixamento da agenda moral gigantesco. A esquerda não pode ter um programa, um discurso, uma estética e uma moral dentro da pobreza da classe dominante. A esquerda brasileira vai ter que renascer e ter uma estética, um discurso, uma pedagogia, um programa e, sobretudo, uma moral distinta da classe dominante, radicalmente distinta, para oferecer às grandes maiorias uma referência crítica, que o fracasso histórico do petismo na presidência da República, a tentativa de mudar o Brasil dentro da ordem, de atacar o tema da soberania, do raquitismo científico e tecnológico, da pobreza, da desigualdade regional, da desigualdade racial, da desigualdade de gênero, todas as grandes desigualdades que conformam o Brasil nesse imenso vale de lágrimas, como utilizaria o Álvaro Vieira Pinto, esse grande filósofo brasileiro. A esquerda precisa entender que depois daquele fracasso histórico, a ressaca política e moral das amplas maiorias em acreditar que pode ter uma mudança dentro da ordem, foi capturada por alguém que simula um discurso contra a ordem, que simula um discurso contra o sistema. Contra o sistema. Esse é o problema. Então, Bolsonaro segue figurando, Rômulo. Eu fico pasmo que essa operação tão elementar não seja observada pelo que chamamos hoje generosamente esquerda, que Bolsonaro continua jogando contra o sistema. Ele parou de fazer aquelas cascas de banana que ele jogava todo dia no cercadinho, com aqueles 200 pagos por eles ali, a militância mais mais devota, né? Garantida pelos esquemas mais obscuros do bolsonarismo. Ele parou de fazer aquilo. Agora ele está tendo um certo apreço pelo que se chamaria a liturgia do cargo. E ainda assim, ele continua capturando a atenção pública em questões menores, confinando a esquerda que gira em torno da miséria do Bolsonaro. Quando a miséria do Bolsonaro não é essa, a miséria do Bolsonaro é o que ele está produzindo em termos de dependência e subdesenvolvimento, as grandes questões do Estado, da economia, da política e da cultura. Isso que precisa renascer, Ron. A esquerda só tem uma função hoje. Ou ela cria essa heresia mínima, exigente hoje. Aqui, o que tu faz aqui no Duplo Expresso, outros canais também produzem isso, que é colocar um mínimo. Eu reproduzo aqui, Ron, uma coisa importante aqui que tem a ver com a linha que tu conduz aqui no Duplo Expresso, que é o seguinte. Eu perguntei para o Rui Mauro Marini uma vez, meu guru, nascido lá em Barbacena, lá no Rio de Janeiro, para ele: Rui, o que tu acha do Brizola? Eu trabalhava no governo Brizola, mas nunca fui brizolista. E ele dizia: eu gosto do Brizola. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ele diz assim, o Brizola coloca pimenta na política. E a política brasileira, Rô, ela está sem pimenta. Então, ela é acartada. Por isso que nós podemos ter a Anitta, de repente, de senadora, ou o Luciano Huck na presidência da República, porque nessa política insonsa, né? Desculpe, nessa política, tal como ela está configurada, qualquer golpe midiático pode levar alguém à presidência da República, desde que conduzida pelos interesses da coesão burguesa que conduz
a economia, o Estado, a política e a cultura no Brasil. Exemplos não faltam na história do Brasil e nem tampouco contemporaneamente, olhando aí como, por exemplo, a eleição daquele humorista na Ucrânia, depois de uma primavera, alguém fazendo as vontades de Washington. E o Dorix, tem 1.727 pessoas vendo a gente nesse momento no YouTube. Eu pediria que quem está vendo por essa plataforma, se não curtiu o vídeo ainda, que curta, verifique se você ainda está inscrito no nosso canal. Todo dia tem gente reclamando da desinscrição. Uma rodada aí de oi, bom dia no nosso chat, diga de onde você fala, como está o tempo na sua cidade e, se não for pedir muito, vá lá ao Facebook, compartilhe também a transmissão do Face e vice-versa, polinização cruzada. Vá lá, você que está vendo pelo Face, ou pelo Periscope, ou pelo Twitch, ou pelo VK, faça o compartilhamento e deixa a curtida, etc e tal, da nossa transmissão no YouTube, para a gente conseguir realizar na plena capacidade, na plena potência, a tal daquela sinergia do bem, né? Para contrabalançar o mal do general Heleno com os 11 do STF. E o